Nosso tema hoje é Iavé Rafá. Diga Iavé, mais uma vez, Iavé Rafá. O que significa Iavé Rafá? Eu sou o Senhor que te sara. Iavé Rafá é um dos nomes do Senhor Deus. E esse nome Iavé Rafá significa eu sou o Senhor que te sara, ou eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, o teu médico. Amém? Diga comigo, fala para o seu irmão aí, o Senhor é o seu médico. Não que nós não vamos buscar a medicina aqui da terra, os médicos, a ciência, nós vamos até receber o diagnóstico muitas vezes, que nós não gostaríamos, mas não é para ridicularizar os médicos aqui da terra, é para nós tomarmos posse da nossa vitória, para nós tomarmos posse da nossa cura, porque agora você tem nas suas mãos um laudo, você tem um diagnóstico de alguém que estudou por 5, 6, 7 anos, que pediu exame, que analisou e diz assim, olha, você está com este problema no seu físico. Aí você recebe, ouve essa notícia e você declara no mundo espiritual, esse problema na minha vida está nesse papel, está nesse exame, mas no mundo espiritual e no meu espírito, eu já estou curada através de Jeová. Aleluia, quem está me entendendo diz amém. Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Abra sua Bíblia por gentileza, no Evangelho que escreveu Mateus 8, capítulo 8, versículo 16 ao 17. Mateus, capítulo 8, versículo 16 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os... Tem alguém comigo aí? E curou todos os... Ele gerou libertação dos espíritos malignos, ok? Com uma palavra. E curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas... Preste atenção, não é no presente e nem é no futuro. Nós estamos lendo aqui no passado. Ele não vai levar, ele já... Aleluia. Ele não vai curar, ele já curou. Quem está me entendendo diz amém. Posso ouvir um glória a Deus de vocês aí? Dá um glória a Deus bem gostoso. Porque Jesus não vai levar, ele já levou. Dá um glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Você sabia que muitos crentes no Senhor Jesus Cristo se referem à enfermidade como um espinho na carne? Eu já vi muitos crentes se referirem a uma enfermidade que estão sofrendo, dizendo, pastor, isso aqui é o meu espinho na carne. Porque eles lembram de uma passagem bíblica lá em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 7, quando o apóstolo Paulo disse que ele tinha um espinho na carne. Mas preste atenção no contexto histórico. Nós aprendemos que um texto fora de contexto, ele vira pretexto. Se você usar determinados textos fora de contexto, você pode anular a cura de Deus na sua vida, você pode anular a bênção de Deus na sua vida. Muitos crentes estão citando muitos versículos, muito a Bíblia, mas fora de contexto, e não vive aquela palavra, e não consegue entender. Alguns até desanimam, mas eu quero te ensinar hoje, a você não cometer mais esse erro, com relação à sua cura física, com relação à cura espiritual, com relação à libertação de espíritos malignos. Então preste atenção, quando um crente diz assim, a minha enfermidade é um espinho na carne, você está anulando todos os demais versículos que Jesus tem de cura para a sua vida. Por quê? Vamos ler o texto para você entender. Porque Paulo disse que ele tinha um espinho na carne. É importante você entender isso, para você se apropriar da palavra de Deus. Preste atenção, tudo que você precisa, tudo que nós necessitamos, o Senhor Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Tudo, de verdade tudo. Mas nós precisamos nos apropriar.
Quando nós nos apropriamos das verdades, dos milagres, das bênçãos que o Senhor Jesus liberou na cruz do Calvário, nós tomamos posse. É como você sacar no banco, sacar no caixa eletrônico. O dinheiro é seu, mas está no banco, está na mão de outra pessoa. Quando você vai lá com o cartão certo, quando você vai lá com a senha certa, no banco certo, o dinheiro vem para a sua mão. Assim são as bênçãos que o Senhor Deus conquistou para nós na cruz do Calvário. Quando você age da maneira certa, você se apropria e você vive o melhor de Deus nessa terra. Quem está me entendendo diz amém. 2 Coríntios capítulo 12 versículo 7, Paulo diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Presta atenção. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Paulo, ele tinha recebido grandes revelações de Deus, ele tinha tido grandes visões de Deus, e ele entende aqui que para ele não se exaltar por causa do conhecimento, das revelações, do acesso que ele teve aos céus, o apóstolo Paulo, ele não caminhou fisicamente com o Senhor Jesus Cristo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo se revelou a ele. O apóstolo Paulo, ele se converte ao evangelho cego, já recebe de imediato a cura e jejua por 3 dias. Ou seja, ele já é chamado para o evangelho, para o ministério, de uma maneira toda diferenciada. Ele também, olha aqui, preste atenção, ele também tem um conhecimento fora do comum. O conhecimento dele diante dos demais apóstolos, dos demais discípulos, era altíssimo. Por isso, preste atenção, que nós precisamos valorizar o conhecimento, gente. Jesus disse que o povo dele perece, não é por falta de dinheiro, não é por falta de pastor, não é por falta de célula, não é por falta de música. O povo dele perece por falta de conhecimento. Por isso que eu pego no pé de vocês para aprenderem. Por isso que eu briguei ali na sala para conseguir de graça para vocês receberem mais conhecimento, ampliar a visão, errar menos, acertar mais, prosperar. A Graça estava aqui, não estava, Graça? Foi bênção ou não foi? Do início ao final. Então preste atenção, toda oportunidade que sair daqui do altar, para você aprender, para você crescer, aproveita. Deixa eu te perguntar uma coisa. O apóstolo Pedro, ele era um homem de Deus, sim ou não, pastor Adriana? Ele era cheio do Espírito Santo, sim ou não, Marcelo? Era. Filipe era. Tiago era. Mateus era. Lógico. Faziam parte do mesmo ministério. Mas por quê? Preste atenção. Somente o apóstolo Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Tem 27 livros o Novo Testamento. Dos 27, a maioria quem escreveu foi quem? Paulo. Por quê? Se todos eram ungidos? Porque Paulo tinha mais conhecimento. Paulo falava vários idiomas. Paulo tinha dupla cidadania. Paulo tinha acesso a lugares e pessoas que os demais não tinham. Por isso ele conseguiu abrir célula lá no palácio de César. Quando você vai ler uma das suas cartas, ele manda saudações para os irmãos em Cristo no palácio de César. É como se ele tivesse hoje célula na prefeitura, no palácio do governo, na presidência da república. É onde ele tivesse núcleos em cada lugar, porque ele tinha acesso, gente. Por isso que os nossos jovens, adolescentes têm que estudar. Pai, mãe, não deixa seu filho faltar na escola não. Pega no pé dele para estudar. Se for o caso, nem aparece na igreja durante a semana, só final de semana, mas estuda, vai fazer o Enem, vai fazer a faculdade, vai buscar conhecimento para levar o evangelho mais longe ainda e alcançar o maior número de pessoas. Quem está me entendendo diz amém. Domingo de manhã eu chamei a irmã Lucélia para orar por esse garoto Gustavo. E eu fiquei prestando atenção na oração dela, porque ela é enfermeira, ela lida com vários tipos de enfermidade. Gente, a oração dela foi tão precisa, não é questão de unção, ela foi tão objetiva.
Ontem eu estava falando com a mãe do garoto e ela compartilhou algo e eu disse: minha irmã, seja mais específica comigo. O que significa tal coisa? Que eu quero orar certinho para Deus liberar um milagre. Ela foi lá, conversou com o médico e me mandou o texto. Pastor, é isso aqui que o médico falou. Deixa comigo. Nós oramos, nós jejuamos. Hoje o garoto foi desentubado. Conhecimento. Quem está me entendendo diz amém. Conhecimento, venha buscar, vá buscar conhecimento no lugar certo, na pessoa certa. Então preste atenção, Paulo ele tem esse conhecimento, Paulo ele tem essa revelação, e ele diz assim: olha, eu me conhecendo, sabendo de onde eu saí, Deus permitiu um espinho na minha carne, Satanás, ele fica me atormentando de dia e de noite, para eu não me exaltar, para que eu não venha me engrandecer. Então preste atenção, eu te pergunto, qual a revelação que você teve? Qual o conhecimento que você teve comparado ao apóstolo Paulo, para Deus colocar uma doença como se fosse um espinho na carne, para você fazer o que? Sofrer? Que Paulo tinha um espinho na carne, mas foi perseguido, pregou o evangelho, fez viagens missionárias, terminou a vida na cadeia, escreveu mais da metade do Novo Testamento, revelações profundas. Quantos livros você escreveu? Então não tem nada a ver a enfermidade que você está enfrentando ou vem enfrentar com espinho na carne. Nós vamos entender o que é isso. Quem está me entendendo diz amém. Tudo bem até aqui? Então preste atenção, quando nós citamos esse texto fazendo alusão à enfermidade, passamos a nos conformar com a doença e anulamos outros textos bíblicos que falam sobre cura. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos capítulo 5 versículo 12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Presta atenção no texto, eu estou te ensinando a se apropriar da cura, do seu milagre. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou o quê? O pecado entrou por um homem, e pelo pecado entrou o quê? Assim também a morte veio a todos os, porque todos pecaram. O texto está claro. O texto diz claramente que a morte entrou no mundo por meio do pecado. Agora, preste atenção, é óbvio para todos que a enfermidade, as doenças geram morte. Porque uma pessoa fica preocupada quando ela recebe o diagnóstico de câncer? Porque ela já pensa na morte. Porque uma pessoa fica preocupada quando recebe o diagnóstico terrível da medicina? Porque ela já pensa na morte. A enfermidade leva à morte. Agora, preste atenção, a morte veio através do pecado. Então, enfermidade é resultado de pecado. Talvez seja, pastor, mas eu nasci num lar cristão, eu nunca me desviei, eu busco fazer as coisas tudo certinho. Não é questão de pecado que você cometeu voluntariamente, é questão que a humanidade pecou. O texto termina dizendo, porque todos pecaram. Não é só pecado que você cometeu, é pecado que a humanidade cometeu também. Quem está me entendendo diz amém. Então preste atenção aqui, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte entra por causa do pecado, ok? A morte entra por causa do pecado. E o que gera a morte? Enfermidades. É importante nós entendermos isso. Deus, a Bíblia diz, em Atos capítulo 10, versículo 38, diz assim: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os... Tem alguém aí? E curando todos os... Porque Deus estava com ele. Preste atenção, vamos ler o texto mais uma vez. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os... curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Preste atenção, se Jesus, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre,
Isso significa que se Ele curou no passado, Ele cura hoje e vai continuar? Se a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, isso significa que Ele curou no passado, cura hoje e vai continuar curando. Dá glória a Deus. Se você serve um Deus que é o Deus de cura, é o Jeová Rafá, você não pode aceitar e nem se conformar com nenhuma enfermidade. Tem gente que já trata o remédio, eu já vi isso, gente, pasmem. Eu já vi pessoas tratando o remédio como: essa é a minha carne, é a minha mistura, está repreendido em nome de Jesus. Tem gente que diz: não, essa doença, essa minha doença, essa minha infecção, essa minha não, é do diabo, que ela volte para o abismo, porque meu Jesus já levou sobre ele lá na cruz do Calvário. Quem está me entendendo diz amém. Primeira coisa que eu gostaria que você anotasse, a mensagem hoje é rápida, eu creio. Quando a natureza humana falha, só existe um poder para restaurá-la. Quando a natureza humana falha, só existe um poder para restaurá-la, e é o poder do Filho de Deus. Somente esse poder pode restaurar uma alma que falhou, uma natureza humana que falhou. Todo médico honesto admite que tem poder apenas para ajudar a natureza, não para curar. Tudo que atrapalha a ação do poder de Deus, mesmo colaborando com a natureza, torna a cura impossível. É importante nós entendermos isso. Eu vou repetir. Tudo que atrapalha a ação do poder de Deus, mesmo colaborando com a natureza, torna a cura impossível. E eu te dou um exemplo claro na Bíblia. A Bíblia diz, nós acabamos de ler, que Jesus passava por todos os lugares pregando, curando, libertando os oprimidos, curando de todas as enfermidades. Um dia ele volta na sua terra natal. Quando ele chega na sua terra natal, os vizinhos, os moradores do bairro, em vez de crer no poder do Filho de Deus, eles começaram a dizer: mas espera aí, quem é ele? Ele não é o irmão de Maria? Não é o irmão de Tiago? Ele não estudou nessa escola? Ele não jogava bola no campinho com os nossos filhos? Quem é esse homem? A Bíblia diz que Jesus não pôde operar muitos milagres naquela região por causa da incredulidade do seu povo. Jesus era o mesmo, ele nunca mudou, ele é imutável, mas a incredulidade do povo impediu que Jesus realizasse milagres ali. Quer um outro exemplo? A filha de Jairo. Quando Jesus disse: não chores, a menina dorme, riram dele. Ele colocou todas as pessoas que riram dele para fora. Ficou sua mãe, o pai e os seus discípulos, e ele ressuscitou a menina. Então preste atenção. Qualquer fala minha ou sua de incredulidade, qualquer fala minha ou sua, mesmo que seja favorável, melhore a natureza humana, mas que não esteja de acordo com a Bíblia Sagrada, pode impedir a sua cura. Por isso que eu falo, às vezes quando você tem dúvida e não sabe, fica calado, é melhor. Porque você pode impedir o seu milagre, você pode impedir a sua cura sem saber. Porque você diz: ah, pastor, mas eu não sabia. Mas o mundo espiritual sabe. O mundo espiritual sabe. E no mundo espiritual não tem brincadeira. Quem está me entendendo diz amém. Tiago capítulo 5, versículo 1. Tiago capítulo 5, versículo 16, parte A diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns e ore uns pelos, para serem o quê? Então quer dizer que a enfermidade tem a ver com pecado. Porque se não tivesse a ver com pecado, Deus não mandava confessar os pecados para depois ser curado. É importante nós entendermos isso. Eu vou repetir. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem o quê? Curados. Se não houver confissão de pecado, não haverá cura. É muito sério isso. Por isso que você vê algumas pessoas, às vezes são até curadas por um instante. Por um instante. Elas até têm a oportunidade muitas vezes de confessar, não confessa, a enfermidade volta. Já vi muito isso. A pessoa é curada aqui, eu não podia fazer, agora eu faço, não senti dor, não sinto. Mas tem pecado não confessado. A doença mais cedo ou mais cedo volta. Porque a enfermidade gera morte.
E a morte é resultado do pecado. Se não houver confissão do pecado, não haverá cura. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Quando a doença avança, nem a natureza, nem os médicos, nem as orações podem salvar o enfermo, até que este confesse seus pecados, a menos que o Senhor, por algum propósito, remova a enfermidade. Sendo a doença parte da maldição, o verdadeiro remédio deve ser a cruz, pois quem pode remover maldição, senão Deus? Somente Deus, irmãos. A enfermidade é a penalidade física da iniquidade. Repita comigo, diga: a enfermidade. Mas repita com vontade, diga: a enfermidade é a penalidade física da iniquidade. Agora preste atenção: Cristo levou em seu corpo todas as consequências físicas do pecado. Cristo levou em seu corpo todas as consequências físicas do pecado. Então você não pode aceitar. A enfermidade é consequência do? A enfermidade é consequência do? Cristo levou sobre si todas as consequências físicas do pecado. Então Cristo levou sobre ele o que? Todas as nossas enfermidades. Se Cristo levou, preste atenção, estou ensinando você. Se a enfermidade é consequência do pecado, para gerar morte em você, e se Cristo levou sobre si todas as consequências físicas do pecado, isso quer dizer que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Às vezes é difícil da gente se apropriar, até para pronunciar é difícil, né? Porque às vezes você está sentindo dor, às vezes você está com algum parente enfermo, e você está vendo a verdade, mas tem dificuldade de declarar que Jesus levou, mas isso é uma estratégia maligna para você não se apropriar. Você tem que romper essa barreira. Segunda coisa que eu quero compartilhar, anote por gentileza. Nosso corpo é liberado judicialmente das enfermidades. Satanás, ele não tem nenhuma legalidade sobre o seu corpo para colocar enfermidade em você. Se você, preste atenção, isso aqui é muito sério, isso aqui é para os convertidos, isso aqui é para quem nasceu de novo, isso aqui é para quem entregou a vida para Jesus e leva Jesus a sério. Se você leva o evangelho a sério, Satanás não tem nenhuma legalidade judicial sobre a sua vida. Ele não pode colocar nenhuma enfermidade sobre a sua vida. Eu tenho uma parente, e eu posso falar porque é minha parente de muitos anos, desde quando eu nasci, próxima. Tem uma série de enfermidades. E desde quando eu a conheço, ela é crente, vai em todos os cultos, círculo de oração, ora 1 hora, 2 horas de joelho. E eu cresci vendo ela com aquelas enfermidades, me tornei pastor. E um dia eu pensei, eu falei: caramba, por que fulano assim tem tanta enfermidade, tanto problema, e é tão fiel a Deus? Aí um dia, eu fui visitá-la, em um outro estado. Aí eu fui visitá-la, e minha mãe foi. E aí voltando no carro, com a minha mãe me deu a revelação, porque ela anda enferma. Eu falei alguma coisa de dízimo e oferta. Minha mãe deu uma risada. E minha mãe é fiel pra caramba aos dízimos e ofertas. Aí eu disse: por que a senhora riu, mãe? Ela falou: porque fulana de tal é assim, ó. Male, dá R$1 de oferta na igreja. Dízimo ela nunca deu. Falei: não acredito, mãe, só tá de brincadeira. Ela disse: é. Ela disse que nunca vai dar dinheiro para pastor. Aí o Espírito Santo revelou ao meu coração. Então ela tem que dar para os laboratórios, para as farmácias. Vai orar, vai jejuar, entendeu? E Deus nunca vai curar. Deus nunca vai curar, porque ela está em pecado. Ela está em pecado. Então isso quer dizer que Satanás, preste atenção, tem legalidade sobre o corpo dela, sobre a saúde dela, sobre a vida dela, mesmo ela estando dentro da igreja desde quando eu nasci. Satanás tem legalidade.
Agora, quando você se converte ao Evangelho, lembra de Jó? Quando Satanás chega lá nos céus, e é Deus que provoca Satanás. Deus disse para Satanás: de onde vem Satanás? Os anjos foram comparecer na presença de Deus, dar o feedback do que eles tinham feito. Quem chega junto com os anjos? Satanás. Deus diz: de onde você vem, Satanás? Ele diz: de rodear a terra, ou de passear pela terra, em algumas versões. Deus diz assim: você viu o meu servo Jó? Olha o que Deus sabia quem era Jó. Você viu o meu servo Jó, íntegro, homem fiel e que se desvia do mal? Olha a resposta de Satanás. Também, né? O Senhor cerca Jó de tantas bênçãos. Tira as bênçãos de Jó, tira o emprego dele, tira a esposa dele, tira os filhos dele, tira a riqueza dele. Só vai ver se ele não vai amaldiçoar o Senhor. Sabe o que Satanás estava falando para Deus? O Senhor suborna Jó para ele te servir. O Senhor suborna Jó para ele ser fiel ao Senhor. Aí Deus diz assim: então tira, você vai ver que não é nada disso. Todos nós sabemos a história de Jó. Perdeu tudo menos a esposa, mas ele permaneceu fiel. Aí segunda vez que Satanás volta na presença de Deus, Deus disse: e aí, Jó? Deus gosta de provocar também, né? E Jó, sem nada e continua fiel. Ele diz: quem não daria, olha como Satanás, quem não daria tudo pela sua vida? Tira a saúde dele, para ver se ele não vai te amaldiçoar. Deus disse: desce lá, Satanás, volta lá. Você pode agora tocar na saúde de Jó. Você só não pode tirar porque a vida só eu posso dar, e só eu posso. Por que Deus está provocando Satanás? Que Deus sabia que Satanás não tinha nenhuma legalidade sobre a vida de Jó. Deus sabia que Jó não tinha nenhuma pendência para Satanás arrumar uma brecha e dizer: está vendo aqui, Deus? Olha aí. Não. Então preste atenção, essa palavra, ela é para pessoas comprometidas com o Evangelho, irmãos, porque chegou o tempo, já passou, da gente ser crente mais ou menos, gosta de uma coisa da Bíblia e não gosta da outra. Já passou, irmão. Jesus está voltando. Olha para Israel, olha para as guerras, olha para os rumores. Eu vim de um lugar agora, irmãos, que dava medo ver as pessoas lá, os jovens. Dava medo de ver os jovens, como eles estão se autodestruindo. Aquilo ali são sinais vitais que Jesus está voltando. Chegou, passou, não dá mais para a gente brincar. Eu vou quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu não ouço pastor, eu ouço um monte de gente na internet. Deus não te deu influência, Deus te deu pastor. Deus não levantou influência, Deus levantou profeta na sua vida, meu irmão. Chega disso, sai dessa blá blá blá. É hora da gente ser crente de verdade. É hora da gente fechar todas as brechas. É hora da gente assumir o compromisso com Deus, porque Jesus pode voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja. Então essa palavra de cura é para quem quer se comprometer ou já é comprometido com o Evangelho. Por isso que para todas as pessoas que Jesus curou, ele dizia: a tua fé, a tua fé, a tua fé. Às vezes a gente quer julgar a nossa cura pelo altar. Não é pelo altar, é pelo nosso coração. Do altar sai a palavra, mas se a terra aí não for fértil, não recebe a palavra e ela não vai frutificar. Ontem eu vi um testemunho na minha célula. A Kelly compartilhou, deve estar assistindo. Lá em Piracaia ela compartilhou. Quem estava comigo? O Isaac. Ela disse: pastor, o jeito dela falar, Deus fez um negócio na minha vida. Eu estava no culto domingo, e o senhor lembra que o senhor falou para dobrar a oferta, que a igreja tinha vários desafios? Pastor, o senhor sabe, eu estou apertado, casamos recentemente. Mas na hora que o senhor falou, eu recebi a palavra e eu coloquei tudo. Pastor, segunda-feira, eu olhei na minha conta, tinha R$1.500. Não foi depósito errado, eu fui conferir. Não foi Pix errado, eu fui conferir. Foi o banco de um negócio que eu nem esperava, nem sabia que tinha direito, depositou. R$1.500. Recebeu a palavra do profeta, recebeu a palavra do altar.
Não é porque sou eu pastor, eu sei que tem pessoas na internet de outras igrejas me ouvindo. É onde você está, se esse homem, essa mulher é um profeta ou uma profetisa de Deus na sua vida, você tem que ouvir essa voz para você viver os milagres de Deus na sua vida. Então preste atenção, essa palavra de cura aqui é para quem está compromissado. No nosso corpo é liberado, nosso corpo é liberado judicialmente das enfermidades. Você não pode aceitar essa enfermidade. E é liberado judicialmente por meio da obra redentora de Cristo. Efésios, anote. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: nele quem? Jesus Cristo. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram, olha aqui, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Selado. A enfermidade não pode habitar aqui, a enfermidade não pode prosperar aqui. Você tem o Espírito Santo, seu corpo é templo do Espírito Santo. E ele diz: o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Garantia da nossa herança. É importante nós entendermos isso, irmão. Você pode reivindicar a sua cura sim. Você pode dizer: Deus, eu não aceito, porque o Senhor já levou sobre si. Eu não aceito, porque o Senhor já me selou com o teu Santo Espírito. Eu não aceito, porque o Senhor habita em mim. A sua obra redentora não foi anulada na minha vida. O teu sangue está sobre a minha vida, e a tua palavra diz que há poder no sangue. Você começa a se apropriar da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário em seu favor. Pois nós, 2 Coríntios 4:11, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregue à morte por amor a Jesus, para que a sua vida, olha aqui, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Deixa eu te perguntar uma coisa: na vida de Jesus tem doença? Não. Na vida de Jesus tem enfermidade? Na vida de Jesus tem espírito maligno? A Bíblia diz que nós nos entregamos à morte. As pessoas fazem chacota da gente, as pessoas desprezam a nossa fé, entendeu? As pessoas desdenham da gente. Nós somos entregues à morte todos os dias. Para quê? Para viver doente? Não. Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Quem está recebendo essa palavra? Aleluia. Você tem que dizer para o Senhor Deus: Senhor Deus, eu me entrego à morte por Cristo Jesus todos os dias, para que a vida dele se manifeste no meu corpo mortal. E porque essa enfermidade está aqui, eu não aceito. Sai agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E para nós encerrarmos e orarmos, Jesus nos redimiu da nossa enfermidade, quando levou sobre si os nossos pecados. Jesus nos redimiu das nossas enfermidades, nos curou, nos limpou, nos restaurou das enfermidades, quando levou sobre si os nossos pecados. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se você vive uma vida santa e reta, você não pode aceitar a enfermidade, a não ser que Deus revele algum propósito ao seu coração. A não ser que Deus revele algum propósito, como Ele revelou para Paulo. Hebreus 9:22, parte B. Sem derramamento de sangue não há perdão. E Jesus já derramou o sangue dele na cruz do Calvário por amor a nós. Ele já perdoou você dos seus pecados. Se você ainda vive na prática, um jovem compartilhou comigo outro dia, um jovem que eu discipulo um grupo de jovens, e outro dia nós nos reunimos para tratar um certo tipo de pecado, porque ele tinha me dado um grito de socorro, e aí eu fui socorrê-lo no discipulado, e ele tem falado várias vezes para mim: pastor, depois daquele dia que eu abandonei aquela prática de pecado, a minha vida se tornou produtiva, e eu passei a ter uma compaixão imensa pelo perdido. Ele diz: antes o Senhor falava de ganhar almas, eu ouvia, mas o meu coração não queimava. Depois que o Senhor orou naquele dia e eu abandonei, fui curado, o meu coração arde por almas. Deixa eu fazer uma pergunta, não vou acusar, em nome de Jesus, não é para acusar ninguém, mas pautado nesse testemunho desse garoto,
se o seu coração não arde por almas, se o seu coração não arde pela santidade, se o seu coração não arde por oração, para buscar a presença de Deus, será que não tem pecado escondido aí? Será que não tem pecado não confessado aí? É uma pergunta, não estou acusando ninguém não. Porque quando a gente está alinhado com os céus, tudo que é desejo dos céus vai estar no nosso coração. Tudo que é desejo dos céus. Porque às vezes, irmãos, nós queremos os benefícios da cruz, mas nós não queremos nos comprometer com a cruz. Nós queremos ir para os céus, mas nós não queremos nos comprometer com os céus. É como um marido que quer um casamento abençoado, mas quando ouve falar de casados para sempre, ou de palestra de casais, ele prefere churrasco. É a mesma coisa. Não, já tinha um compromisso, irmãos, desmarca. Quantas palestras de casais a gente tem no ano? Desmarca, querido. Churrasco tem vários, visita tem vários. Ah, chegou uma visita na minha casa, manda voltar outro dia. Seu casamento é mais importante. Na hora que a coisa pegar, não é a visita que vai restaurar o seu casamento, é Jesus, é a palavra de Deus. Essa visita, irmão, tem que ser radical. Olha aqui, o povo do Islã, eles são radicais para o mal, são radicais no pecado, e a gente tem a verdade, a gente tem o bem, e a gente não é radical. Com o pecado a gente tem que ser radical. Com as malignidades nós temos que ser radicais. Quem está me entendendo diz amém. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 18. Diz assim: estes sinais acompanharão, 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão o quê? Em meu nome expulsarão, falarão novas. Preste atenção, estes sinais acompanharão os quem? Quem crê aí no poder de Deus, no Evangelho? Quem crê no Senhor Jesus? Então você não pode ter medo de demônio não. Na hora que alguém se manifestar lá, não vai me ligar não. Expulsa você. Se alguém cair endemoniado do seu lado aí, pode cair agora, viu? Não vai sair correndo da cadeira não. Você já tem que repreender do seu lado. Porque esses sinais vão acompanhar o quê? Se alguém no final do culto chamar você para fazer uma oração, e você vê que o cara está possesso, não vai lá na porta me chamar não. Você aqui expulsa. Você não crê? Estes sinais seguirão aos que creem. Quais são os sinais que vão seguir os que creem? Vamos ler? Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Olha para a sua mão. Se são mãos santas, mãos sem pecado, essa mão tem poder para curar o enfermo. Essa mão tem poder. Irmãos, pastor, mas o senhor tem o título de pastor. Ei, deixa eu te falar. Antes do título eu sou crente igual você. Antes do título eu sou crente igual você. Título não expulsa nenhum demônio. Título não cura ninguém da enfermidade. O que cura é o poder de Deus que habita em mim e habita em você também. Ô pastor, eu queria que o senhor assumisse a responsa sozinho. Não. Tem muita coisa para a gente fazer. Tem muitos enfermos para serem curados. Tem muitas pessoas para serem libertas. Eu não consigo estar em todos os lugares. Mas aqui, olha, se todo mundo estiver firmado na rocha, se todo mundo receber essa palavra, meu irmão, imagina a explosão de cura que não acontece amanhã aqui em Bragança Paulista. Imagina a libertação que não vai acontecer aqui em Bragança Paulista. Mas se você for agente secreto, ficar com medo do diabo, vai demorar. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, se expor à Bíblia, orar, falar com Deus. Mateus 8, 16 e 17, mais uma vez. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Preste atenção que está no plural. Ele não tomou só uma dor de cabeça, porque é fácil orar por dor de cabeça. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu quero encerrar lendo os Salmos de número 103, versículos de 1 a 4. Que lindo. Olha o que o salmista diz. Ele declara: bendiga ao Senhor,
a minha alma. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Ele é que perdoa todos os seus. Quem perdoa todos os seus pecados? Quem perdoa todos os seus pecados? E cura todas as suas. Cura o quê? Algumas? Todas as. Que resgata a sua vida da onde? E coroa de. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Se coloque de pé, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Yavé Rafá, eu o Senhor que te sara, ou eu sou o Senhor, o teu médico. Esse nome é dado para revelar-nos o privilégio redentor de sermos curados. É um privilégio que nós temos de sermos curados. O profeta Isaías declarou em Isaías 53, versículo 4, parte A: certamente ele tomou sobre si as nossas. Certamente ele tomou sobre si as nossas, e sobre si levou as nossas doenças. Tiago capítulo 5, versículo 14: entre vocês há alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. Yavé Rafá, sou eu o Senhor que te sara, ou sou eu o Senhor, o teu médico. Jesus foi para a cruz. Ouça isso aqui. Jesus foi para a cruz em alma, corpo e espírito. Vamos repetir no 3, 1, 2, 3. Para redimir o homem em suas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Para dessa coisa, cheio do Espírito Santo, mas também cheio de doença. Não vamos aceitar em nome de Jesus. Jesus foi à cruz para restaurar o homem nas 3 dimensões: alma, corpo e espírito. Amém? Para dessa coisa, tá com roupa de crente por fora, cara de crente, mas falando palavrão. Não, espírito, alma. Para dessa coisa, está o tempo todo na igreja fazendo um monte de coisa, mas a alma cheia de rancor, não libera perdão para ninguém, cheio de ira e de ódio, amargo. Não. Jesus, a obra redentora de Jesus na cruz foi tridimensional: alma, corpo e espírito, para que nós fôssemos redimidos, alma, corpo e espírito. A cruz é o centro do plano da salvação para o espírito, a alma, o corpo do ser humano. Isaías 53, no versículo 4 diz: todas as enfermidades e moléstias estão incluídos nesse texto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Jesus manifestou-se para destruir as obras do diabo em nosso físico. Quem entende isso e crê, diga glória a Deus. 1 de João capítulo 3, versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado é aquele que pratica pecado é porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para o quê? Para destruir. Pecado é obra de quem? Pecado é obra de quem? E o pecado gera a doença. O pecado gera, e a doença gera a morte. Jesus veio desfazer todas as obras do diabo. Por isso nessa igreja, na igreja Vida Triunfante, todo aquele que já entregou a vida para Jesus e é comprometido com a cruz do Calvário, não vai aceitar a doença. A enfermidade pode bater a sua porta, mas nós vamos clamar, e essa enfermidade vai bater em retirada, em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus.